Bom dia, povo de Deus, Shalom, a paz seja convosco, tudo bem? Vamos para a leitura do dia de hoje, dia 29, dia de Santa Catarina de Sena. Minha gente, Catarina de Sena nos deixou um grande exemplo de fé. Ela amava nosso Senhor Jesus Cristo, era alguém que era apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, eu não vou falar muito, né, porque tem a leitura, mas eu não poderia deixar passar, né, como ela é importante para os católicos, né, e também como ela é um exemplo de amor. E na leitura hoje, na liturgia, ela deixou um exemplo, né, de vida, que foi o amor, né, e o amor a Jesus Cristo. Então, ela nos mostra que quanto mais apaixonado a gente é por Jesus Cristo, mais a gente quer ser como ele foi, né, minha gente? Vamos para a liturgia de hoje, porque se eu fosse falar da vida de cada santo, minha gente, eu teria que fazer outro canal. Mas o importante é que Santa Catarina de Sena, rogai por nós, né, que recorremos a vós. Minha gente, espero que todos estejam bem e peço que o Espírito Santo do nosso Senhor esteja com você, esteja aqui comigo, para que eu possa levar a palavra para você, para que você possa aprender e eu também, tá? Sempre vai ser um aprendizado. Toda vez que a gente lê a Bíblia, sempre a gente vai ler de um modo diferente, de uma forma diferente. É assim, tá? É aprendendo um dia de cada vez, tá, minha gente? Vamos ver o que temos hoje de leitura, então. Uma leitura, um evangelho, primeira leitura, lá na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Que o Senhor esteja aqui, Senhor Jesus Cristo, a sua presença, que o Espírito Santo possa estar conosco, nos ajudando a levar uma vida de fé em busca da santidade, em busca da paz, que é o Espírito que Jesus nos trouxe. Tá bom, minha gente? Então, lá na primeira leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minha gente, a Trindade. Eu nunca faço aqui, porque eu faço nas minhas orações, e que objetivo, minha gente, é que Deus realmente nos abençoe, né? E que em cada palavra dita que fique na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, que você possa aplicar ela no seu dia a dia. Gente, vamos lá então. Primeira leitura, pega a sua Bíblia lá no capítulo 4, tá? A gente vai lá no versículo 32 ao 37. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-as, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Então vamos diretamente lá para a explicação. Ontem a gente viu o evangelho do capítulo 4, do 23 ao 31. Hoje o capítulo 4, do 32 ao 37. Tá? Para você ficar ligado onde estamos, tá, minha gente? Então vamos para a explicação agora. Gente, então vamos lá para a explicação do versículo 32, tá? Pega lá a sua Bíblia para você acompanhar. Então, gente, lá no 32, né? Lá no 32, enquanto havia completa unanimidade de propósito e intenção, do 32 ao 35, tá? A multidão, né, gente? Enquanto havia uma completa unanimidade de propósito e intenção entre eles, os primeiros cristãos compartilhavam livremente aquilo que possuíam, e assim não havia nenhum necessitado entre eles. Eles puderam fazer isso não por sua própria força, mas porque havia uma abundante graça sobre todos eles. Portanto, a generosidade estava sobre toda a terra e toda a obra de Deus. Se lembra que aqui a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Minha gente, a multidão, é importante essa parte, minha gente. A multidão dos fiéis, o que significa isso, gente? Eram pessoas que já estavam que acreditavam, que creram em Jesus Cristo, tá? Para o irmão evangélico ficar feliz, creram, tá? Tô brincando, minha gente, tá? Tô brincando mesmo.
Mas assim, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo e acreditavam no Espírito Santo de Deus através dos apóstolos, porque isso tudo que aconteceu aqui, minha gente, foi depois, lembra que a gente estudou lá atrás, né? Quando Pedro e João estavam lá fazendo curas e muitos milagres, que as pessoas estavam lá na sombra de Pedro esperando por um milagre. Depois disso, não tinha como os membros do Sinédrio ficarem com eles presos, lembram? Então, por conta eles queriam refutar algo que eles viram, então não tinha como, e o povo também viu. Esse mesmo povo que estava lá se multiplicou muito, e depois disso aconteceu esta parte aqui, onde diz multidão, tá, minha gente? Então nesse lugar há 3 coisas recomendadas, que os fiéis eram todos de uma só mente, né? O que significa? A mente deles já não era mais a mesma. Eles, vamos usar a palavra vibravam, né? Na mesma frequência, né? Eles emanavam aquele sentimento, a mente deles pensava, porque você só vai conseguir exteriorizar algo quando você é o que você pensa. Então, se você é uma pessoa alegre, né, você não fica pensando em tragédias, né, minha gente? Você tenta ver as coisas do lado positivo, né? Eu penso assim. Eu sou naturalmente alegre, eu tento ver as coisas sempre pelo lado positivo. Então, agora tem pessoas que não são assim. São totalmente, vou dizer negativas, né? Mas entenderam, né, minha gente? Vocês entenderam. Então, assim, essa sua mente é isso. A mente naquele espírito de comunhão, tá, minha gente? Aqui nós já temos uma pré-ideia do que seria uma igreja, tá? Ou que vai ser uma igreja aí para o futuro, né? Nessa época, minha gente, não confunda as coisas, tá? Os apóstolos e também que os apóstolos se comportaram firmemente ao anunciar a ressurreição de Cristo. Lembrando que nesta parte, minha gente, vocês lembram, né, que eles não tiveram medo, né, dos sacerdotes ali, do Sinédrio, nem dos seus familiares e nem da tropa toda que estava lá querendo prender eles. Eles firmaram a fé e falaram, né, eu não vou seguir ninguém a não ser meu Senhor. Eu tô falando do meu jeito, né, minha gente? Eu não vou falar pra vocês aqui na ponta da língua, até porque eu não tenho isso na ponta da minha língua. Eu só entendo que eu só gravo o que eu entendo, minha gente. Eu não decoro nada, não. E também, depois, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Ele diz que a multidão tinha um coração. Porque isso é muito mais excelente do que se algum... Gente, continuando ali no 32, uma coisa interessante, de um coração e de uma alma. Um coração e uma alma, gente. Significa o que isso, né? Que estavam em sintonia, um coração e uma alma, tá? Isso significa, tá, que o Espírito Santo tomava conta de tudo, de todo lugar, tá? E todas essas pessoas, minha gente, elas entregaram o que elas tinham. Era rico, era pobre, entregaram tudo. Então, elas não pensavam assim, não, vou entregar isso aqui, eu tenho que ganhar mais. Porque eu ganho mais, eu dei mais, não era isso, tá? Os ricos, o pobre, tá? Eu até vou pegar uma partezinha aqui. Quando falamos da paixão, eu não acho que, eu não sei se eu excluí ou se eu gravei, né? Que Santa Catarina de Sena é apaixonada por Jesus Cristo. Então, entrou essa paixão aqui, entende? Entrou essa paixão aqui. Esses convertidos aqui, 5.000, mais ou menos, né? Na Bíblia que está escrito, depois aumentou cada vez mais. Então, é de corpo e alma, é de espírito e alma, é de coração e alma, porque é apaixonante, né? Ser como Jesus. Então, não tem como fugir, minha gente. Esse amor, né, que foi verdadeiramente trazido pelo Espírito Santo, que era o amor que todo cristão deveria ter, minha gente, né? Sem pensar que, eu tenho mais, eu tenho menos, né? A gente tem que ver as nossas tendências, né? Porque tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Numa igreja, tudo se encaixa. Tem aquele que gosta de cozinhar, tem aquele que tem aquele que tem mais condições que dá mais um pouco, mas ele não fica cobrando, ele não deve ficar, pelo menos. Tem aquele que não tem condições de doar alguma coisa, mas ele doa com o seu trabalho. Se Jesus... Nosso Deus, Senhor, nosso Rei, se alegra com isso, minha gente, né? Aquilo que vem do coração, que é sincero, que é da alma, que é pelo sentimento, né? Porque ele conhece o coração da gente, né, minha gente? Então vamos lá, para o segundo, né? Versículo 33. Lá no versículo 33... Então, gente, depois que Pedro e João tiveram a coragem, né, de proclamar Jesus nas suas vidas,
e o povo que estava lá viu, né? E depois, todos os textos que a gente leu ali, né? Vou dar um resumo rápido. Pedro e João foram lá, fizeram curas, né? E tudo que Jesus fazia. Então o povo viu. E aí depois que o povo viu, compreendeu. Depois que compreendeu, chegou o Espírito Santo, né? E mudou seus corações e eles entoaram em um só sentimento, o amor, né? E esse entendimento tocou o coração deles, assim como eu espero que toque o coração de cada um, tá? Então, gente, depois, no 33, né, que a gente parou, no 32 ele é bem importante, mas assim, principalmente, eu quero falar agora, aqui vai ser do 32 ao 37, né, eu vou ler essa parte para vocês aqui. E também comentar, né, do 32 ao 37, a gente observa que a unidade da igreja, o entendimento, né, dessa igreja primitiva, e que hoje, né, temos as nossas tantas igrejas, né, e tantas igrejas com denominações diferentes e seguindo a Bíblia, né, e as suas doutrinas. É como eu já falei para vocês, que quem capacita é Deus, é o Espírito Santo, quem transforma é Ele, quem converte, minha gente, é Ele também, tá? Mas isso não exclui o nosso esforço em nos modificar. Espero que você não seja uma pessoa igual o apóstolo Dídimo, né, que não acreditou, e Jesus falou para ele, né, que gostaria que ele fosse fiel, né, mas aceitou ele do mesmo modo, né, com muito carinho. Então, não seja, minha gente, tá, que nem Tomé, né, eu falei Dídimo, né, mas é Tomé, o nome deles são dois, tá. Então vamos lá, vamos continuar. Então, gente, ali nessa fase, como eu falei para vocês, ninguém considerava as posses que tinha, né, exclusivamente suas. Ali era tudo dividido. Quiçá um dia será assim na Terra. Espero que sim. Tomara que o povo possa evoluir. Não pelo sofrimento, mas pela observação, né? Quem for ler a Bíblia vai observar isso, né? Deus tem um modo de agir. Desde o Antigo Testamento, Velho Testamento até agora, né? E isso nunca vai mudar. Ele nos surpreende, né, gente? Então, assim, ó, essa atitude de generosidade, né? Ela é extremamente importante, né? E isso daí é uma coisa que impressiona todo mundo, porque aonde que isso vai acontecer nos dias de hoje? As pessoas hoje em dia são egoístas, minha gente. Então aqueles que possuíam terras ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para os apóstolos. E os apóstolos os distribuíam conforme a necessidade de cada um, como já falamos, o espírito de comunhão, solidariedade entre eles, tá? O testemunho de Jesus era principalmente, né, reforçado, né, nessa demonstração de caridade, de amor prático, tá? E desinteressado. Lembra que eu falei para vocês? Fazer o bem sem olhar aqui e sem esperar nada em troca, tá? Porque não adianta fazer as coisas e esperar alguma coisa em troca, minha gente. Então, ó, aí depois o exemplo do notável desse espírito é Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Tá? Ele vendeu tudo que ele tinha, um campo que ele possuía, e trouxe o dinheiro. Para os apóstolos, Barnabé é apresentado como mais um modelo de generosidade, também de comprometimento com a sua comunidade, né? E isso daí é um reflexo, né, minha gente? Na verdade, tudo é um reflexo. Se você ler a palavra, você vai virar um reflexo do que está escrito aqui. Se você buscar, você vai encontrar Jesus Cristo e você vai ser mais um reflexo de Jesus. Seja um reflexo de Jesus, peça para Ele, para você ter um coração feito dele, né? Então vamos lá, vamos continuar, minha gente. Vamos para a segunda leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos para João, tá? Capítulo 3, versículo 7b, 15, tá, minha gente? Então vamos lá, vamos para a proclamação do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, gente, vamos para a explicação diretamente. Bati aqui sem querer. Diretamente. Eu peguei hoje, gente, não da Bíblia que eu sempre pego, mas eu peguei uma outra explicação que eu achei mais clara. Então, gente, ó, eu vou explicar essa partezinha para vocês entenderem melhor. Como nascer de novo e do alto, sendo velho, né? Reencarnando. Não é isso não, minha gente. Não é isso, tá? Até porque se você reencarnar, nascer de novo, você vai nascer do zero. Não é isso. Você tem que nascer de novo enquanto você está aqui, vivinho da Silva, tá? Sendo quem você é. Você tem que morrer para si. Onde falamos do bambu, que o bambu ele é oco por dentro, para que o espírito, isso significa, né? É um significado, tá? O bambu tem aquelas divisórias ali, aquelas divisões, são as fases de crescimento. Quando você se esvazia e você deseja preencher esse vazio, né, que você tem espiritual, tirar o seu egoísmo, o seu apego ao mundo, as coisas do mundo, né, a vaidade. Gente, eu digo assim, a vaidade é um problema na vida do cristão, de qualquer pessoa. A vaidade, ela destrói tudo, casamento, amizade, tudo, tá? O egoísmo anda junto com a vaidade, um anda junto com o outro, tá? Então, aqui, vamos voltar para cá. Mantendo-se distante, Nicodemos vinha acompanhando os milagres que Jesus operava um após o outro. E ele não tinha como negar esses milagres, minha gente. Ele foi atrás de Jesus na noite, para ninguém ver ele, tá? Então, não era bom sair de noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém visse ele fazendo isso, senão ele acontecer alguma coisa com ele, claro. Daí ele diz... Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, afirmou Nicodemos. Jesus, como era de costume, foi direto ao assunto. Jesus era... Gente, vocês não pensem que Jesus era bonzinho, ai, coitadinho. Jesus era papo reto, senão ele não tinha sido morto do jeito que foi, minha gente. Ele mandava a verdade. Lembra quando ele falou raposa? Lembra quando ele chamou aquela mulher praticamente de cachorra? Minha gente, e olha que a pessoa estava desesperada, né? E ela ainda foi e disse que a migalha do pão servia, né? Mas isso aí não é o que importa hoje. Ai, vamos lá. Como que ele queria saber? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim, né? Essa é a mesma pergunta que a humanidade tem feito há séculos, quando refletem sobre o ensinamento de Jesus, tá? O que significa nascer de novo? Vamos pelo princípio, né, minha gente? Deus criou o homem originalmente como uma trindade, espírito, mente e corpo, né? Espírito, mente ou corpo. O espírito pode ser alma também, tá, minha gente? A mente é governada pelo espírito, tá? E dessa forma, quando o espírito predomina, o homem vive em comunhão e intimidade com Deus. Nascido do espírito nascido da carne, da carne é. Então, se você é nascido do espírito, claro que você tem a chance de melhorar. Jesus disse que Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Então, ó, Jesus já disse que Deus é espírito. E que nós somos também. Porém, temos que adorar com o nosso espírito também. Da boca para fora não vale, né, minha gente? Quando ele primeiramente criou o homem, com espírito, mente e corpo, Deus o planejou para comunhão. Isso é fato, minha gente. Não queira se enganar, fazendo as coisas sozinho. Querendo fazer os treinos sozinho. Quer fazer? Vai fazer o bem, lógico. Mas, você pode até começar assim, sozinho. Com o tempo, Deus vai te mostrando que não tem outro caminho a não ser você viver em comunhão. Sem você viver em comunhão, você não vai viver em comunhão também com Cristo, tá? Foi Cristo, ele veio e ele viveu em comunhão, apesar de em certos momentos ele se retirar. Porém, ele continuou. Depois, se apartava, é Gaúcho que fala, minha gente. Ele se separava para falar com o Pai, mas ele sempre vivia com os apóstolos, com as pessoas que precisavam dele. Então, não tem como fugir dessas coisas que são lógicas, né, minha gente? Isso aqui é uma coisa muito óbvia. Então, vamos continuar. Entretanto, o homem conheceu a Deus e viveu em comunhão com ele, por causa da dimensão do espírito em seu ser. Entretanto, quando o espírito do homem está morto, ele é reduzido a viver no plano da existência animal. Quando a pessoa é muito apegada nas coisas do mundo, ela não quer saber de Deus. Você pode passar na rua e perguntar para qualquer pessoa, principalmente a juventude atual, que dá uma tristeza
ver isso daí. Seus pensamentos estão primariamente concentrados em suas necessidades e paixões. Tudo é o egoísmo. Egoísta purinho. O cara que é egoísta, narcisista, e daí vai em diante, narcisista louco, tudo é egoísmo, né? E muito vem da criação do seu pai e da sua mãe. Infelizmente, Adão escolheu viver segundo a sua carne e comeu do fruto proibido. E ao fazê-lo, seu espírito morreu. Era preciso que Jesus, o Filho de Deus, se tornasse homem para que o homem voltasse ao estado anterior. Por isso, Jesus disse a Nicodemos que ele tinha de nascer de novo. Precisamos nascer espiritualmente. Sem o nascimento espiritual, você é apenas 2/3 de uma pessoa. O homem natural, de alguma maneira, tem a leve consciência de que há algo faltando em sua vida e tenta constantemente preencher este vazio. O problema é que ele geralmente busca preenchê-lo por meio de uma experiência física ou emocional, né? Álcool, drogas, sexo, 7 pecados capitais aí, vamos dizer, né? Gula, avareza. Vamos continuar, que eu não lembro do 7 de cor, não. Olha lá, quem tá lá? Ali, minha gente, estão vendo ali? Eu vou ter que chamar, minha gente. Cadê o bebê? Ninguém deu o bebê. Vamos voltar pra cá, gente. Eu não aguento. Então, gente, o homem, ele foi criado para adorar a Deus. Ele foi criado para viver em comunhão. Ele foi criado para dividir. Ele foi criado para compreender o próximo, assim como a si mesmo. Deus é bondade. Tudo que Deus é o que nós devemos ser. Não tem outro caminho, minha gente, tá? Se você não o adora de verdade, né? Com coração e alma, como tínhamos falado, né? Porque quando você o adora, minha gente, em espírito, né? De coração, com a sua mente, né? Sabendo realmente quem foi, o que fez, a história, o evangelho, a palavra de Jesus, você vai querer ser uma imitação de Cristo. E aí você tá salvo, meu irmão, você tá salvo. Não pense você que não segue Jesus Cristo, que não se esforça, que Jesus vai ter piedade. Só Jesus é justo, tá, gente? Jesus é justo. Ele não é besta, não, que vai aceitar você e depois de você ter feito, você não ter dado o valor enquanto teve tempo, né? E a gente sabe, eu amo isso. Tanto que ele é ciumento, ele também é amoroso, né? Ele é ciumento porque ele nos ama demais. Ele quer o nosso amor, ele deseja a nossa atenção. Ele é um Deus carente também, né? Seja carinhoso com Jesus. Entenda o sofrimento dele, o que ele sofreu, o coração dele, como foi destruído, minha gente. Foi destruído, foi quebrado em pedaços. E mesmo assim ele não deixou de nos amar. Então, ó, pra fechar todas com chave de ouro, você pode pensar que tudo isso é simples demais. Você pode não entender como ter um nascimento espiritual, apenas acreditando em Jesus Cristo. Pois bem, Deus o fez assim, de uma maneira simples, para que você entenda que uma criança, até mesmo uma criança, pudesse nascer novamente. Jesus continuou a explicar a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo, um mundo que foi destruído pelo pecado, e estava perecendo como resultado disso, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Um homem nasce novamente ao crer na condição de amor que Deus proveu para o perdão de seus pecados, que Jesus mesmo levou sobre si. Dessa forma, quando você recebe Jesus como seu Salvador e crê que Ele morreu pelos seus pecados, há uma transformação maravilhosa e misteriosa que ocorre interiormente. Você não sabe de onde vem, nem para onde aquele vento vai, né? Mas ela ocorre enquanto o seu espírito nasce de novo. E de repente você começa a viver uma vida mais completa, mais plena, mais abundante, espiritualmente falando, minha gente. Pelo amor de Deus, para com essa coisa de prosperidade, minha gente. A prosperidade, se você é cristão, você tem que pensar na sua vida eterna. Você quer ser próspero aqui ou na vida eterna? Você quem sabe. Fica a dica, né? E Jesus não falou em prosperidade, não, né? Prosperidade material. Falou em vida abundante. Mas, e quem que disse que era vida material? Ele não disse isso. Ele falou em vida espiritual o tempo inteiro. Ele só falou em vida espiritual. E de repente você começa a viver uma vida abundante, com uma nova dimensão do espírito, com a qual você nunca sonhou ou nem pensou que existisse. É tão maravilhoso, é tão glorioso, né? Com certeza, minha gente, eu posso dizer para vocês que não existe coisa melhor no planeta, não existe coisa melhor para mim do que viver uma vida com a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo no meu coração e na minha alma, né? Há muitos anos
sempre nessa luta, sempre nessa busca da verdade, né? Buscando levar uma vida que agrade os olhos de Deus, procurando amá-lo e fazer as coisas, não querendo esperar algo em troca. Só o que eu quero, gente, é poder chegar do outro lado lá, de preferência nos portões celestes do reino espiritual de Nosso Senhor e pelo menos assim ter dado o máximo, né? Não quero pro inferno, minha gente, né? Mas se eu tiver que passar uns tempos lá no purgatório, não tem outro jeito não, nem de brincadeira, minha gente. Cruz credo, Nosso Senhor, tá amarrado, repreende isso. Quero não gosto dessas coisas não, minha gente. Não gosto nem de falar, pra vocês terem uma ideia. Então, ó, se você quiser ver o reino dos céus e entendê-lo, você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você deve nascer de novo. Apenas olhe para Jesus Cristo, que morreu por seus pecados e sobre a cruz. Foi Ele quem morreu por nós, tá, minha gente? Não seja mesquinho, egoísta, de pensar que sozinho você consegue qualquer coisa, que você não consegue nada. Apesar de tudo, gente, olhe para Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Nunca esqueça disso, tá? E aí eu vou perguntar para você ficar pensando aí. Você já nasceu do Espírito de Deus? Você tem a benevolência que Jesus Cristo tinha, a paciência, o amor, a fraternidade, a empatia? Você morreria, minha gente, pela humanidade. Hoje você tem duas escolhas. E tudo depende do seu relacionamento com Jesus. Você pode acreditar e olhar com fé para aquele que vive e reina, tá? Que morreu por nós na cruz. Ou pode seguir exatamente como você está. Nada fazendo nada, né, minha gente? Muita gente tá ainda com aquela fé que não vai pra frente nem pra trás, né? Mas se entrega pra Jesus Cristo, viu? Se entrega. Se esforça, tá? Você nunca vai perder nada, você só vai ganhar. Mas, se você olhar para a cruz e acreditar naquele que morreu por seus pecados, então o dom da vida eterna com Deus será seu e você terá nascido de novo. Então, minha gente, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entenderam, minha gente? Ninguém vai ao céu se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu sem entender da paixão que Jesus teve pela humanidade. Tanto que ele morreu por nós. Era um ser apaixonado pela humanidade. É muito emocionante falar isso, minha gente. E ele sofreu tudo que sofreu. É muito triste, né, minha gente? Então, se você compreender isso, você já deu o primeiro passo. O segundo passo, minha gente, é a se apaixonar por Cristo. É ficar encantado com o seu coração bondoso, sua paciência, né? Gente, tenham um excelente dia. Shalom. Seja a paz. Que Jesus reine na sua mente, na sua alma, tá? No seu corpo, nas suas ações, no seu dia a dia. Não só na igreja, quando você vai na igreja, mas em todo momento, se mantenha em diálogo com Jesus. Quando você está fazendo alguma coisinha aqui ou ali, vai rezar um terço, vai orar, vai conversar com Jesus. Ô, meu Jesus, fala comigo, né? Meu querido Jesus, meu bondoso Jesus, o que eu ando passando, é isso que ele espera da gente, minha gente. Demonstração do nosso amor. Espero que as palavras que foram ditas aqui sejam de bom proveito. Shalom e até amanhã com a graça de Deus.